Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre demissão humanizada. É um assunto tão bacana, né, Lívia? Sim. Muito bacana. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir, envie para os seus amigos o nosso vídeo, compartilhe, viu? Curta, para dar um apoio para a gente, tá certo? Bom, o que é então demissão humanizada? A gente tem falado tanto do RH mais humanizado, né? Então, a demissão humanizada é o uso de estratégias para deixar a demissão menos traumática possível. Porque ela é um momento muito traumático. É fato isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem demitir, não fazem uso da demissão humanizada. A maioria simplesmente, olha, você está demitido. O bordão, né? Clássico, você está sendo demitido e pronto. A demissão humanizada, ela busca fazer com que a pessoa que vai fazer a demissão, ela tenha um cuidado maior com o colaborador, escolha um local adequado, um momento adequado, justifique. Novamente, a gente vai falar sobre feedback. É uma forma de feedback, mas um feedback que seja bem cuidadoso para que a pessoa saia da empresa com a imagem melhor possível que ela consiga. E isso é papel do gestor, é o papel de quem está demitindo. Eu, particularmente, defendo a ideia que não seja a pessoa do RH que vai fazer a demissão, mas sim o gestor daquela pessoa, né? A pessoa que é o superior ao cargo da pessoa que está sendo demitida. Porque quem sabe da trajetória da pessoa, quem vai saber falar do cargo, dos comportamentos, porque, como eu disse, é a hora do feedback, de falar o comportamento que a pessoa teve, um comportamento positivo, é importante, porque a pessoa vai sair se sentindo também valorizada. Sim. É isso que é demissão humanizada. Não é a hora de você falar, olha, você fez isso e isso de errado, você está sendo demitido. Não é assim. Não deve funcionar assim. É interessante, né, Cris? Porque, de acordo com as pesquisas, é o terceiro motivo de luto, né? O primeiro motivo que nós temos para elaborar o luto são perdas familiares. O segundo motivo são relacionamentos conjugais, amorosos. E o terceiro motivo de luto é a perca de um emprego. Então, assim, perder o emprego, principalmente quando nós depositamos tantas expectativas, tantos sonhos e contamos financeiramente com aquele emprego para a nossa subsistência, é complexo. Até porque depositamos muito tempo da nossa existência, da nossa dedicação ao trabalho, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em outros lugares, né? Com a nossa família, a gente fica muito tempo no trabalho. Então, querendo ou não, é automático o quanto você se dedica, o quanto você está naquele lugar, né? E aí você fica 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos na empresa, e aí, quando menos você espera, aí vem alguém e fala, olha, você está demitido, a partir de amanhã você não precisa vir mais. Pronto. Simples assim. Simples assim. Como se fosse simples assim. Por isso o luto, né? Sem dúvida, é um luto que vai ser elaborado por conta disso, é uma consequência. E o quanto a pessoa vai sair triste, em luto mesmo, né? Vai sair indignada com a empresa, às vezes, falando mal da empresa. Olha quanto a imagem da empresa precisa ser cuidada naquele momento. Sim. A maioria das vezes não se preocupam com isso, né? E nós precisamos se preocupar. E além disso, desse momento, no momento que a pessoa vai sair da empresa, a gente pode usar isso como uma outra ferramenta da área de RH. Porque a entrevista de desligamento, que é uma ferramenta fantástica, ela pode ser feita no momento do desligamento pelo próprio gestor. Sim, e ela é um indicativo, né, de levantamento de necessidades para a área de desenvolvimento e treinamento. Exatamente, ela dá um diagnóstico para a organização, porque se tiver dependendo do motivo, se tiver um índice muito alto de desligamento, é necessário investigar. Por quê? Né? Qual que é o motivo? É organizacional? É uma questão estrutural, cultural, às vezes até financeira? Como estávamos conversando, tem empresas que têm aí um prejuízo e tem que fechar.
né? Ela tem que decretar aí Falência. Mas é viável, é humano, é direito do colaborador saber o motivo pelo qual a empresa está fechando, né, Cris? E não chegar para trabalhar e coletivamente ser avisado, né? Já vi situações como essas, em que a empresa anoiteceu e não amanheceu. Os colaboradores, imagine você chegando para trabalhar no outro dia, chegando para trabalhar normalmente, de repente a porta da empresa está fechada, e falou, o que está acontecendo? Ninguém sabe, chega todo mundo para trabalhar e não sabe. Olha a falta de respeito, de consideração com o colaborador. A gente tem razão nesse sentido de se sentir muito desrespeitado. Porque a empresa precisa ter esse cuidado com o colaborador. Se a pessoa naquele momento não atende mais em outros tipos de demissões, é importante que a pessoa saiba disso até para não cometer aquele mesmo erro. Então, esse cuidado é fundamental, de dizer para a pessoa, olha, esse comportamento ajudaram a te levar à demissão. E pensem comigo, quando a gente faz uma avaliação de desempenho, quando a gente dá treinamento para o colaborador, então a gente faz um plano de ação com ele, ou seja, eu estou tentando reter aquele colaborador, fazer com que aquele colaborador melhore o seu comportamento. O colaborador não melhorou o comportamento, é até um motivo sim para fazer o desligamento dele. E aí eu vou trazer esse motivo, vai ficar claro para o colaborador que ele teve chances de melhorar, mas não melhorou. Teve chances de mudar o comportamento, não mudou. Ok, então quando eu vou fazer o desligamento desse colaborador, eu tenho ferramentas, eu tenho argumentação suficiente para dizer a ele por que ele está sendo demitido. Eu tenho uma argumentação do que simplesmente eu dizer àquele colaborador que ele está sendo demitido e pronto. E esse indicativo, né, da justificativa do comportamento é algo que ele pode aprimorar, modificar, até porque nós somos seres que estamos em constante transformação, a gente muda, nós aprendemos, que bom que nós aprendemos, a gente está sempre aprendendo, e ele pode utilizar aquela demissão como algo positivo para outra empresa que ele for trabalhar. Sim. Né? É um indicativo, o feedback na entrevista de desligamento é um indicativo para esse colaborador buscar até onde ele vai trabalhar, porque às vezes ele está buscando empresas que ele não tem perfil. Sim. Acontece isso muito. Né? Quantas vezes a pessoa fica insistindo, porque a empresa é renomada, porque o fulano trabalha lá, mas será que eu tenho perfil para aquela empresa? Então, o feedback nos ajuda nisso. Eu sempre digo, quando estamos em sala de aula, que às vezes o aluno ele é reprovado em um processo seletivo, ele fica muito chateado, frustrado, se sente impotente. Só que muitas vezes o perfil dele está além do que aquele cargo ali, do que aquela vaga determina. E assim é a empresa. Às vezes o colaborador não tem o perfil que a empresa espera e deseja naquele momento. Ele precisa ouvir isso, porque ele vai buscar uma empresa em que ele se adequa. Né? E de repente naquela empresa ele foi demitido por conta do comportamento e em outra empresa ele vai se dar muito bem, vai deslanchar. Então, assim, essa questão de perfil a gente pode e deve melhorar, por isso que o feedback é importante, por isso que é importante que quando a pessoa for demitida, seja feito com cuidado, traçando toda a história daquela pessoa e valorizando a história que ela construiu dentro daquela organização. Sim. Depois disso, aí sim você dá uma justificativa plausível, cuidado com aquela pessoa e aí sim vem a outra parte da demissão humanizada, é você ajudar a pessoa a se inserir no mercado de trabalho novamente, dizendo a ela, olha, se você precisar de ajuda para elaborar o seu currículo, para melhorar o seu currículo, o nosso RH está à disposição. Ou, olha, se você precisar de indicações, de alguma referência, nós estamos à sua disposição. Tem empresas que vão além disso, tem programas de reinserção no mercado de trabalho. Olha que bacana. Isso realmente é uma demissão humanizada. E não aquelas demissões que nós costumamos ver diariamente, infelizmente, né, que é o mais comum, que usa simplesmente, olha, você está sendo demitido, muito obrigada, a partir de amanhã você já não faz parte do nosso quadro de colaboradores. Ponto. Né? Fazendo a pessoa ir para casa se sentindo frustrada, magoada, em luto, e aí
não faz sentido. Não vai ajudar nem a imagem da empresa, nem o colaborador, ninguém. Até porque não custa, né? O custo de fazer uma demissão humanizada não existe, não é. É só um cuidado mesmo. E pensar que o gestor está realizando uma escuta qualificada, né? Se ele está fazendo uma demissão humanizada, ele está realizando uma escuta qualificada. E essa escuta é um indicador, é um elemento para que ele possa atuar aí na política de desenvolvimento, treinamento, de manutenção da organização através da avaliação de desempenho. Exatamente. E da própria cultura organizacional. Então, isso é um feedback para o próprio gestor. Né? Também, porque pensando eu falei nesse processo do feedback. Né? Porque o colaborador precisa, nesse momento, também se trouxe muito bem, Lívia, ter a oportunidade de falar. Ele não vai só ouvir. Sim, ele vai falar também. Ok, eu me senti muito bem, eu me senti mal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se justificar às vezes. Então, conversar sobre aquele momento vai deixar todo mundo muito... Essa relação vai continuar. Sim. Até porque não é interessante que a gente feche portas. Sim, Então, essa conversa é fundamental. Esse feedback um para o outro, de empresa para colaborador, de colaborador para empresa, é muito bacana porque ela vai ajudar ambos a crescerem. Né? É verdade. Ok? É isso. Então, se você é um gestor, se você trabalha com pessoas, pense nisso. Quando você for desligar algum colaborador, quando você for pensar nessa questão da escuta qualificada, né? Isso mesmo. Do desligamento humanizado. Pense nisso. Pense em nós, né? Se fosse comigo, como eu gostaria? Então, ser tratado. Como que eu gostaria de ser tratado? Se é o colaborador com qual eu trabalho, como eu vou tratá-lo? Né? Vamos pensar nisso. Isso mesmo. Muito bem. Até a próxima. Gente. Um abraço.